Pegando o gancho na questão da rejeição, né, que diz que esse é o grande ponto, que ele não venceria, o Churrasqueiro relembrou aqui uma matéria de 2018. Alckmin encara o dilema. Você não gosta de mim, mas o mercado gosta. Investidores traçam um cenário perfeito, com Tucano no Planalto, mas ele não responde nas pesquisas. Parece bem, né, o cenário do Tarcísio. O Churrasqueiro diz, ó, sempre que alguém fala em inviabilidade eleitoral de Flávio, eu sinto déjà vu. Em 2018, todos os analistas políticos diziam exatamente a mesma coisa sobre Bolsonaro e apostavam suas fichas em Alckmin, o suposto moderado. O resultado todo mundo sabe, né? E agora eles querem retomar em 26 o Teatro das Tesouras, que foi quebrado lá atrás. O Vilimigo também comenta, também falando em 2018, essa era uma pesquisa eleitoral em dezembro de 2017, do Datafolha e Paraná Pesquisas. Nela, Bolsonaro estava em segundo lugar, girando entre 18% e 22%. Os demais chegavam no máximo a 10%. Alckmin e Marina eram os preferidos do centro para alianças. E, por fim, quem foi que decolou? E quem derreteu nas eleições de 2018? Imagina como é que vai ser, né? Agora 26. Aí ontem, o Flávio teve mais um evento. Mais pessoas no mercado. Teve também com o Marçal. Não sei se vai dar para chegar na parte do Marçal. Flávio encontra empresários em São Paulo e diz ser Bolsonaro moderado. Mais uma conversa para mostrar que a cada dia que passa é uma candidatura mais forte, mais viável, que será vitoriosa. Ao acalmar todos aqui com relação a essa torcida de parte de alguns que querem causar animosidade entre Bolsonaro, Tarcísio e outros partidos como União Brasil, progressistas, PSD e republicanos. Vê que o Flávio tá se esforçando, ele tá no papel dele. Ele é o policial bom. Aí tem os policial mal, né? Sempre pediram um Bolsonaro mais moderado, eu sempre fui assim, eu sou esse Bolsonaro mais moderado, equilibrado, centrado. Eu espero que isso reflita inclusive na confiança da população que nós vamos apresentar o melhor projeto para o Brasil. Aí vem a CNN. Tarcísio é aconselhado a se manter no páreo para 26. Ele não desiste. Segundo a apuração do analista Pedro Venceslau, há uma divisão dentro do passo dos bandeirantes sobre o tema. Uma ala defende que Tarcísio deva focar na reeleição, enquanto outra sugere que ele não descarte a possibilidade de concorrer à presidência. O próprio governador ainda não tomou a decisão definitiva. Deveria. Fontes próximas ao governo paulista revelaram que o lançamento do nome do Flávio foi recebido como um balde de água fria e desmobilizou parte do grupo que já trabalhava pela nacionalização da imagem de Tarcísio. Pois é, né? Mas o Tarcísio não queria ser candidato, não, gente. É conversa de quem quer gerar animosidade. O Flávio tá fazendo o papel dele. Se o Tarcísio for reclamar, o Flávio vai falar o quê? Falar, Tarcísio, eu tô te defendendo a todo momento. Todo lugar que eu vou, eu te defendo. Tu quer que eu faça mais o quê? Tu já pensou em tu me apoiar? Pra ver se o povo larga do teu pé, Tarcísio? Parabéns, Flávio Bolsonaro. Trade Tarcísio perde fôlego e bancos encolhem 47 bilhões. Oh, meu Deus do céu. Caiu foi pouco. Eu compartilhei isso daqui ontem e cobrei o Breia. Falei, Breia, chupa. Aí ele falou, a Gleice de bigode. Tá celebrando aí quando o mercado cai. É mesmo, eu quero que os bancos se lasquem. O Renato comenta assim, o Dedé talvez tenha sido o banqueiro que mais atuou nos bastidores contra a Magnitsky, como noticiado pela própria imprensa. O BTG foi também um banco que mais perdeu valor de mercado, com a queda de 18,1 bilhões. Rapaz... O Dedé é quase o chefe do Tarcísio e curiosamente foi o banco que mais perdeu, né? É como se o mercado enxergasse uma relação entre Tarcísio e o BTG. Parece que é uma narrativa, né? Parece que as pessoas enxergam uma ponte entre o Tarcísio e o BTG. Talvez passe pelo filho dele, que é funcionário do BTG. Aí o Estadão vai falar o seguinte, trade Tarcísio do mercado ignorou riscos e apostou em favoritismo que nunca existiu. E ele vai falar até dessa reprecificação de ativos. O mercado financeiro tem razão em temer a política econômica de um eventual governo Lula 4, já que o mandato atual não cumpriu o combinado com os eleitores de centro em relação às contas públicas. O problema é que grande parte da Faria Lima vinha apostando cegamente em uma vitória de Tarcísio, ignorando riscos embutidos nessa candidatura. Aí veio a candidatura do Flávio. Enfim, pesquisas, tudo mais, a pressão na frente do Tarcísio, aí tem uma rápida e forte reprecificação dos preços dos ativos, principalmente da bolsa do dólar. Choro e ranger de dentes. Tarcísio nunca foi favorito, mas o maior risco em sua vitória é a proximidade tóxica e subserviente em relação a Jair Bolsonaro. Você vê a preocupação dos eleitores de centro. Uma eventual vitória de Tarcísio levaria a uma anistia para Bolsonaro e ao risco elevado do agravamento da crise institucional com o Supremo. É sim. Eu queria muito acreditar nisso, sabe? Queria muito que o Tarcísio ia comprar essa briga. Sem falar em retrocessos em agendas decisivas para o século XXI, como o quê? Combate às mudanças climáticas, igualdade de gênero, redução das desigualdades sociais. Olha, pelo menos na questão do clima, o Tarcísio não tem nada contra. Nada. Só olhar a saúde do meio ambiente dele. A reeleição de Lula, por sua vez, é uma carta em branco na economia, ainda mais sem o Haddad na fazenda. Ele não reequilibrou as contas, mas evitou um cenário pior. O Haddad é um herói, né? Herói do governo Lula. Isso aqui eu coloquei só pra vocês entenderem o que são os analistas de economia. Você consegue entender a mente doentia dos analistas de economia do consórcio? Abre lá quando a economia da Globo começa a ler. É disso daqui pra pior.
A reeleição de Lula, por sua vez, tá repetido, foi mal. Como mostrou a série Ajuste Fiscal, a encruzilhada do próximo governo, é consenso entre economistas, direita e esquerda, que o país precisa de uma terapia de choque fiscal em 2027. Aí, vamos ver qual é o choque fiscal. Tá na indexação das despesas obrigatórias. Ah, o que o Tarcísio falou que ele vai desvincular, né? Os três dele era desvinculação, desburocratização e outro lá. Eu falava desindexação. Tá vendo aí, né? O que era a promessa do Tarcísio? Tá nas indexações das despesas obrigatórias, que levam a um debate político difícil que atinge gastos com saúde, educação, salário mínimo. Nada dia que Lula mexerá nisso e o político abraçar essa causa na campanha perderá votos. Você tá entendendo? Você tá entendendo o que é que os moderados de centro querem? Gente, todo mundo sabe que se o Estado deposita R$100 na educação, vai chegar o aluno na ponta da linha R$1. É capaz de se perder 99 pelo caminho. Mas cortar isso daí não vai melhorar nada. Cortar isso daí não vai melhorar nada. A vida de ninguém vai melhorar. Só vai sobrar dinheiro pra pagar juro aí pra banqueiro e pra quem tá ocupando o título da dívida. Esse caminho aí não tá resolvendo, sabe? A solução dessa galera... o Brasil tá gastando muito com a solução. Vamos cortar em cima do pobre? É sempre isso, bicho. O cara já sugere pra você onde é. Não pode se discutir, por exemplo, cara, vamos aqui rever os subsídios. Vamos rever os subsídios. Os grandes empresários, campeões nacionais, vamos rever os subsídios. Não. Vamos pra cima do pobre. Vamos pra cima do salário mínimo. O Brasil hoje tem um grande ativo na economia. O quê? A independência do Banco Central. Aprovado no governo Bolsonaro. Lula fez indicações técnicas. E a política monetária tem conseguido compensar por hora esse risco que paira sobre as contas públicas. A dívida está aumentando de forma vertiginosa exatamente pela política monetária do Banco Central de colocar um juros irreal que ninguém consegue explicar. Porque um país como o Brasil... com o mercado consumidor, com um dinamismo, segundo maior juro real do mundo, maior do que da Rússia, um país em guerra, insancionado, isso não faz nenhum sentido, nenhum. E o cara quer te falar que é essa ação sem sentido que está salvando as contas públicas. Levantamento do Banco Central. O Banco Central afirma que cada 1% que você aumenta na Selic, você vai gerar de custo, de rolagem de juros, 50 bilhões por ano. Saiu de 10 para 15. São 250 bilhões. Se alguém está preocupado com conta pública, deveria se questionar sobre a Selic. Mas a consequência da Selic elevada é o forte aumento da dívida pública por conta do elevado gasto com juros. O cara tá te falando que o Banco Central está nos salvando. E ele bota um ponto de segmento para falar, olha, o Banco Central que está nos salvando está aumentando a dívida pública. E o Banco Central está nos salvando o quê? O nosso equilíbrio fiscal. Como você pode salvar o equilíbrio fiscal aumentando a dívida pública? Faz algum sentido? Não. Isso é o consórcio. Na esquerda, o risco fiscal. Na direita, o extremismo bolsonarista. Não há candidatos moderados de centro. O risco fiscal. Na direita, o extremismo bolsonarista. Não há candidatos moderados de centro. Eu não aguento, velho. Eu simplesmente não aguento, sabe? É imbecilizando as pessoas dia após dia. O que faz a